Ele está diante do juiz inquieto. Visivelmente abalado, seu nariz começa a sangrar. Seria medo? Desespero? Arrependimento? Não se engane com esse teatro. Sentado no banco dos réus está um adolescente responsável por um dos crimes mais brutais dos Estados Unidos. E embora ele tenha implorado por perdão, o que o juiz fez naquela sala chocou até os mais experientes. Está a história de Jeremy Goodale e Willard Miller. Para entender como ele foi parar ali, vamos voltar um pouco no tempo. Jeremy Goodale e Willard Miller eram inseparáveis. Andavam juntos pelos corredores da escola, compartilhavam frustrações, segredos e, principalmente, a sensação de estarem lutando contra um mundo que não os entendia. Era a típica amizade adolescente, intensa, impulsiva e moldada por emoções que nenhum dos dois sabia controlar adequadamente. Mas, diferentemente dos jovens comuns, eles alimentavam um ressentimento crescente, especialmente Miller, que não aceitava a avaliação negativa que receberá da professora de espanhol, Noema Graber. Noema, uma professora respeitada e admirada, era conhecida por sua exigência, mas também por sua paciência. Ela não tinha inimigos. Ainda assim, para Miller, aquela nota ruim foi interpretada como uma afronta pessoal, um ataque direto à sua autonomia, à sua imagem. E quando a frustração encontrou um amigo impressionável, ansioso para agradar e pertencer, nasceu uma ideia tão sombria quanto absurda. Nas semanas seguintes, mensagens trocadas entre Miller e Goodale começaram a revelar um plano distorcido: esperar Noema em seu trajeto diário pelo parque, atacá-la rapidamente e esconder o corpo antes que alguém pudesse notar. Goodale, inicialmente, assumiu o papel de vigia, mas conforme o plano avançava, a adrenalina e a promessa de cumplicidade o arrastaram cada vez mais fundo. A narrativa construída por eles deixou de ser apenas um desabafo infantil, transformou-se em um pacto violento. No dia 2 de novembro de 2021, a emboscada tomou forma. Eles observaram Noema atravessar o parque, cumprindo sua rotina tranquila. Esperaram o momento certo. O taco de beisebol já estava com Miller, os suprimentos preparados. E quando a professora passou por uma área mais isolada, o ataque começou. O que aconteceu ali refletiu não apenas raiva, mas uma brutalidade chocante para adolescentes daquela idade. Miller desferiu os primeiros golpes, mas Goodale, como ele próprio confessaria depois, acabou participando diretamente da agressão. Depois, deslocaram o corpo para fora da trilha, cobriram-no com uma lona e tentaram apagar seus rastros, como se fosse possível apagar algo tão devastador. A investigação foi rápida. As mensagens encontradas nos celulares, combinadas com seus comentários nas redes sociais, criaram um rastro que levou a polícia até eles em menos de 24 horas. Quando finalmente foram interrogados, a diferença entre os dois ficou clara. Jeremy Goodale contou a história com detalhes perturbadores, como se revivesse cada minuto, mas não com orgulho, e sim com uma estranha neutralidade. O interrogatório revelou contradições, momentos de hesitação, mas também uma sinceridade inesperada quando ele admitiu participar do ataque. Em certos instantes, parecia estar tentando compreender a si mesmo enquanto falava. Já em outros, soava como alguém que ainda não percebia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E quando essas confissões chegaram ao tribunal, tudo começou a ganhar forma. O comportamento, a frieza, a aparente desconexão emocional. Mas nada disso prepararia a sala para o que estava por vir quando o julgamento avançasse. Porque, à medida que a evidência se acumulava e as declarações das famílias eram lidas, Jeremy começou a descobrir que a arrogância que o mantinha tão ereto na cadeira não seria suficiente para protegê-lo. E o tribunal estava prestes a mostrar isso da maneira mais dura possível. A história que se desenrolou meses antes da sentença parecia inacreditável até mesmo para os investigadores experientes que a acompanharam desde o início. Por trás da frieza demonstrada por Jeremy Goodale no tribunal, havia um enredo sombrio que começou silenciosamente, dentro dos corredores de uma escola comum, onde adolescentes deveriam se preocupar com provas, amizades e o futuro, não com assassinato. Quando a polícia iniciou a investigação sobre o desaparecimento da professora Noema Graber, não imaginava que, em poucas horas, o caso tomaria um rumo brutal. O corpo da educadora foi encontrado no parque onde caminhava diariamente, coberto de forma apressada, como se seus assassinos acreditassem que esconder o horror pudesse apagar o que tinham acabado de fazer. A trilha se estreitou rapidamente até Jeremy Goodale e Willard Miller. As postagens que os dois adolescentes fizeram nas redes sociais naquela mesma noite não deixavam espaço para dúvidas. Era como se eles estivessem orgulhosos, como se a adrenalina do crime tivesse se misturado com uma necessidade juvenil e inconsequente de chamar atenção.
Esse comportamento imprudente não apenas revelou a autoria, mas também pintou um quadro perturbador sobre o estado emocional dos envolvidos. Quando Jeremy foi levado para a delegacia, ainda não compreendia totalmente o tamanho da tragédia que havia ajudado a criar. Mas as horas seguintes tirariam qualquer fachada de controle. O interrogatório, conduzido por investigadores experientes, arrancou de Jeremy uma sequência de detalhes frios, terríveis e profundamente reveladores. Cada palavra soava como um peso esmagador não apenas sobre o caso, mas sobre a própria imagem de um garoto de 16 anos que parecia preso entre culpa, confusão e uma tentativa desesperada de justificar o injustificável. Jeremy contou como Miller o procurou, tomado por raiva por causa de uma nota baixa que havia recebido da professora. A partir dali, um plano começou a se formar, um plano absurdo, desproporcional, inconcebível. Um taco de beisebol, suprimentos, um local isolado. Jeremy afirmou que, inicialmente, só seria o vigia. Mas no instante em que o ataque começou, ele também se envolveu, contribuindo para o assassinato de uma mulher que dedicara a vida à educação de jovens como ele. Depois disso, veio a tentativa mal elaborada de ocultar o corpo. Empurraram, arrastaram, cobriram. Nada funcionaria por muito tempo. A verdade estava prestes a emergir, e com ela, o destino dos dois adolescentes. O interrogatório de Jeremy Godali revelaria exatamente isso. Levado para a delegacia poucas horas após a descoberta do corpo, Jeremy parecia dividido entre choque, medo e uma estranha apatia adolescente. No início, negou tudo. Gaguejava, desviava o olhar, tentava repetir frases ensaiadas sobre não saber de nada. Mas bastou a polícia apresentar as capturas de tela das mensagens enviadas nas redes sociais, onde ele havia se gabado do assassinato, para seu semblante mudar por completo. A postura rebelde derreteu. Jeremy começou a respirar rápido, mexendo as pernas sob a mesa como se quisesse fugir de si mesmo. Quando os agentes relataram que haviam encontrado o taco de beisebol no quarto de Miller, Jeremy colocou as mãos na cabeça e murmurou: "Isso não era para ter acontecido tão rápido." A partir dali, desabou. Contou como esperaram por Noema Graber, como Miller a golpeou primeiro, como ele, apesar de dizer que seria apenas o vigia, acabou se envolvendo no ataque. Tentou justificar-se dizendo que não sabia como parar, mas suas palavras soavam mais como confissão do que defesa. O interrogatório terminou com Jeremy chorando silenciosamente, repetindo que não queria apodrecer na prisão, enquanto os agentes apenas observavam, impassíveis. Nada ali poderia suavizar o horror do que havia sido feito. Quando o caso chegou ao tribunal, a pequena cidade de Fairfield parecia ter parado no tempo. Pais, professores e alunos lotaram o ambiente, buscando respostas que talvez jamais chegassem. A presença dos réus, tão jovens e tão envolvidos em algo tão monstruoso, causava um misto de revolta e incredulidade. Alguns choravam em silêncio. Outros mal conseguiam tirar os olhos da mesa onde Jeremy e Miller permaneciam, imóveis, cercados por advogados e vigilância armada. Durante o julgamento, a promotoria apresentou um caso sólido, baseado em provas físicas, mensagens trocadas pelos adolescentes e a própria confissão de Jeremy. Vídeos, registros de localização, declarações de testemunhas, tudo se encaixava de forma devastadora. A defesa tentou argumentar sobre imaturidade, influência, arrependimento. E, de fato, Jeremy demonstrou remorso quando teve a chance de falar. Sua voz falhou algumas vezes. Ele pediu desculpas à família Graber. Afirmou que desejava voltar no tempo, que carregaria para sempre o peso de seus atos. Mas nenhum pedido seria capaz de apagar a dor da perda. A comunidade queria justiça, e a própria lei exigia uma resposta proporcional à crueldade do crime. A sentença se aproximava, e enquanto os espectadores acompanhavam cada segundo, era como se o ar do tribunal ficasse mais denso. O juiz, após longas explicações, anunciou o destino dos réus. Willard Miller recebeu prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 35 anos. Jeremy Godali, apesar do arrependimento demonstrado e de seu papel considerado ligeiramente menor, também recebeu prisão perpétua, com possibilidade de condicional após 25 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Do lado da família Graber, lágrimas escorreram. Eles não celebravam, apenas finalmente respiravam depois de 2 anos de agonia. Do lado de Jeremy, os ombros caíram. Nenhuma expressão de raiva, apenas um peso imenso, como se naquele instante finalmente compreendesse o que havia perdido. Sua liberdade, seu futuro, sua inocência, tudo por um ato de violência que jamais poderia ser desfeito.
E, enquanto o juiz encerrava a audiência, uma sensação unânime pairava sobre todos. Aquele crime não destruiu apenas a vida de uma professora querida. Ele devastou famílias inteiras, redesenhou o destino de jovens que deveriam ter seguido caminhos completamente diferentes e deixou uma cicatriz profunda em uma comunidade que nunca imaginou presenciar tamanha brutalidade. E assim, quando Jeremy foi escoltado para fora do tribunal, algemado e cabisbaixo, a verdadeira extensão da tragédia finalmente se revelava, não apenas nas sentenças, mas no vazio deixado para trás. Se este caso te impactou, deixe seu like, compartilhe o vídeo e comente o que mais te chocou. Sua opinião ajuda a manter este conteúdo vivo.